quando a gente pega um dos livros básicos do Espiritismo, escritos lá por Allan Kardec? A tradução que a gente lê quase sempre é a de Guilherme Ribeiro. Mas por quê? Com tantas opções, como é que essa versão virou a definitiva, o padrão no Brasil? Bom, hoje a gente vai fundo nessa história para entender a pessoa, o método e os apoios que fizeram desse trabalho a base de tudo para o movimento espírita brasileiro. Pois é, essa é a grande questão. E a resposta, adianto, não é um simples porque sim. Não foi uma escolha qualquer, feita ao acaso. Para entender por que a tradução de Guilherme Ribeiro se destacou tanto, a gente precisa olhar para uma combinação de coisas. O preparo absurdo do tradutor, o jeito super rigoroso dele trabalhar e o reconhecimento que ele teve tanto dos maiores intelectuais quanto das instituições mais importantes da época. Então, vamos lá. O primeiro ponto dessa história toda é a figura do próprio Guilherme Ribeiro. E olha, ele não era um tradutor comum, de jeito nenhum. O perfil dele, tanto intelectual quanto profissional, era uma coisa realmente fora da curva. Dá uma olhada nesse currículo. É de impressionar, né? O cara era engenheiro civil, mas ao mesmo tempo era poliglota e vernaculista. O que é isso? Basicamente um mestre da língua portuguesa. Um verdadeiro purista do nosso idioma. E não para por aí. Ele foi jornalista respeitadíssimo, escrevendo nos maiores jornais, e chegou a ser diretor-geral lá no Senado. Só por aí já dá pra ver que não era brincadeira. E claro, uma pessoa com essa bagagem toda não ia passar despercebida. A capacidade dele era tão óbvia, tão brilhante, que acabou chamando a atenção de uma das mentes mais geniais da história do Brasil. E isso levou a um apoio público que, bom, mudou completamente o jogo. E esse momento-chave veio de ninguém menos que Rui Barbosa. Sim, o Águia de Aia, uma figura gigantesca, jurista, político e, para muitos, o maior mestre da língua portuguesa que já existiu. Agora, a parte que talvez seja a mais incrível de todas. A idade dele quando isso aconteceu. Guilherme Ribeiro tinha só 28 anos. 28. Pare e pensa um pouco. Numa época em que a experiência e a idade contavam tudo, um jovem talento recebe o maior elogio que se podia imaginar, vindo de uma das figuras mais respeitadas do país. É algo monumental. E veja bem, não foi um elogio qualquer, um tapinha nas costas. Foi um reconhecimento oficial, feito em público, lá da tribuna do Senado. E o motivo? Um trabalho de importância nacional gigantesca. A revisão do projeto do Código Civil, um projeto onde a própria reputação de Rui Barbosa estava em jogo. Essa citação diz tudo. Rui Barbosa não está só agradecendo. Ele diz que Ribeiro ajudou com a maior inteligência e chegou a corrigir desatenções e negligências do próprio mestre. Imagina só a cena. Era a validação final, o selo de qualidade máximo que alguém poderia receber. Ok, a gente já entendeu que o cara era um monstro no português. Mas o brilhantismo dele não parava aí, não. O segundo pilar que sustenta o legado dele foi o seu método de trabalho. Ele tinha uma busca incansável pela fidelidade absoluta ao pensamento de Kardec. E aqui tem um detalhe que parece técnico, mas que faz toda a diferença do mundo. Outras traduções poderiam ter usado versões mais antigas das obras, mas o Ribeiro fez questão de usar como base a terceira edição francesa. E por quê? Simples, porque essa foi a última edição que o próprio Allan Kardec revisou, corrigiu e modificou em vida. Com essa escolha, ele não estava só traduzindo palavras, ele estava traduzindo a versão definitiva, a palavra final do autor sobre sua própria obra. Isso deu à tradução dele um nível de fidelidade, de confiança, que na época era simplesmente incomparável. Então vamos juntar as peças. A gente tem um tradutor de um calibre absurdo, com um método de trabalho impecável. O que faltava para esse trabalho virar o padrão oficial? Faltava, claro, a validação institucional. E ela veio. Essa linha do tempo aqui resume a jornada toda, né? Começa em 1903, com aquele selo de aprovação do Rui Barbosa. Aí, mais de 20 anos depois, a Federação Espírita Brasileira, a FEB, que é a principal instituição do movimento no país, bate o martelo e aprova por unanimidade as traduções dele. E para mostrar o compromisso, ele ainda ficou 26 anos seguidos na diretoria da FEB, uma vida de dedicação. E foi assim que a decisão da FEB pegou um trabalho que já era excelente e o transformou no padrão para todo mundo. Foi basicamente a oficialização de um legado que foi construído com base em muito mérito, muito rigor e o reconhecimento que, convenhamos, era difícil de ignorar. E a contribuição dele foi gigantesca. Ele não traduziu só 1 ou 2 livros.
Ele traduziu todo o pilar da doutrina: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, até as obras póstumas. Ele basicamente entregou toda a base literária do Espiritismo prontinha para os leitores do Brasil. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? A escolha de Guilhom Ribeiro não foi apenas sobre achar um tradutor competente, foi sobre definir um padrão de qualidade, de rigor e de fidelidade logo de cara. A questão que fica no ar é: qual o impacto a longo prazo para um movimento filosófico e religioso inteiro ter toda sua base literária moldada por uma única voz, mas uma voz tão precisa e tão respeitada por todos? É algo para a gente pensar.